E aí, sexto ano, hoje nós vamos para a nossa aula 5, que vai tratar sobre o setor secundário e o setor terciário da economia. Na aula passada, nós vimos sobre o setor primário. Nós vimos que o extrativismo, a agricultura, a pecuária, a pesca, tudo isso faz parte do setor primário. Hoje nós vamos ver o setor secundário, que é a indústria, né? E como é que a gente pode definir a indústria? É a atividade que realiza a transformação de matérias-primas em produtos. Ou seja, ele pega a matéria-prima que é extraída no setor primário da economia e transforma em um produto. Muitas das vezes, um produto ele necessita de várias matérias-primas. Por exemplo, um carro, né? Um carro precisa de vários elementos diferentes: borracha, vidro, ferro, né? Plástico, vários elementos para formar um carro. E aí existem vários tipos, né, de tipos diferentes de indústria, né? O livro coloca aqui, ó, indústria de base. A indústria de base fornece matérias-primas, máquinas e equipamentos a outras indústrias, formando a base necessária para todo o processo de produção industrial de um país. Alguns exemplos são as petroquímicas, as siderúrgicas e a indústria extrativa, a construção civil e as empresas produtoras de energia elétrica. Ou seja, são indústrias que fornecem matéria-prima, máquina para outras indústrias, né? Então, ela não está produzindo um produto final, mas está produzindo um outro equipamento para ser utilizado na produção. Então, essa é a definição de indústria de base. Indústrias de bens de capital, né? Bens de capital também é chamado de bens de produção, tá? E são aqueles empregados na fabricação de outros bens, tá? Como exemplos, nós temos máquinas e equipamentos. E aí, como exemplos, nós temos os tratores, colheitadeiras, retroescavadeiras, caminhões, tá? São elementos da indústria de bens de capital ou bens de produção, tá? Nós temos também a indústria de bens de consumo, que são todos aqueles bens, todos aqueles produtos que são utilizados para satisfazer as necessidades das pessoas, tá? Seja no ramo alimentício, seja um objeto que a gente usa, né? Um celular, uma televisão, seja uma roupa, né? Tudo isso faz parte dessa indústria de bens de consumo. Essa indústria de bens de consumo é dividida em duas partes, tá? Nós temos os bens duráveis, são aqueles que duram bastante tempo, né? Como os carros, uma geladeira, um fogão, uma televisão, um celular. E nós temos os produtos não duráveis, que são aqueles que precisam ser substituídos por um tempo menor, né? Aí entra os produtos do gênero alimentício, os produtos de higiene, entre outras coisas, tá? No Brasil, as principais indústrias de bens de consumo que a gente encontra aqui no Brasil estão ligadas ao setor de alimentos, né, agroalimentar, têxteis. Têxteis são aquelas indústrias que fazem roupas, tecidos, né, e também de calçados e de bebidas. E no setor de bens de consumo duráveis, nós temos a construção de carros, automóveis, né, e eletrodomésticos, como computadores, aparelhos de som, entre outras coisas. Lembrando que nem sempre, na maioria das vezes, esses produtos que têm uma tecnologia mais avançada, ele é produzido aqui no Brasil, mas com uma tecnologia estrangeira, tá? A maior parte dessas tecnologias mais avançadas aqui a gente não tem no nosso país. E aí, o livro fala aqui que muitos fatores são levados em conta para que se defina onde uma indústria será instalada. E quais são esses fatores, né? Proximidade das fontes de matéria-prima, proximidade de mercados consumidores. Não adianta você colocar uma indústria num local muito isolado, né? Você vai ter dificuldades para escoar esse produto. Redes de transporte, tá? Tem que ter uma boa rede de transporte, rodoviária, ou ferroviária, ou aquaviária. Infraestrutura de serviços,
e proximidade de mão de obra. Não adianta uma indústria ser colocada num local que não tenha pessoas para trabalhar nessa indústria. Então as pessoas vão ter que vir de muito longe. E aí há uma dificuldade nessa locomoção, tá? Então, bem dizer, segundo setor da economia é esse, tá, pessoal? Vamos falar do terceiro agora, que é o formado por atividades, né, comerciais e pelos serviços prestados, tá? Então, é aquele cara que vende um produto para lucrar ou ele oferece, ele presta um serviço, tá? E fala aqui, ó, atividade comercial pode ser dividida em comércio varejista e comércio atacadista. O varejista é aquele que vende para o consumidor final, tá? E dá os exemplos aqui do comércio varejista: supermercado, feira, loja de shopping. E o atacadista é aquele que serve como intermediário entre o produtor e o comerciário, tá? Em geral, o comércio atacadista vende produtos em grandes quantidades e em preços menores. Já o prestador de serviço é aquele cara que ele se qualifica em alguma coisa e oferece o serviço. Por exemplo, eu como professor, eu trabalho com uma prestação de serviço. Um advogado, um médico, um dentista, um gari, né? Um contador. Tudo isso a pessoa está prestando um serviço, tá? A gente se qualifica em alguma coisa e vende a nossa hora de trabalho como prestador de serviço. Diferente do comércio, né? O comércio, o cara está vendendo algo material, tá? Eu tô aqui com uma caneta aqui, vou vender uma caneta, é o comércio. Agora, se eu me qualifico, sou professor de geografia e trabalho com isso, eu estou prestando um serviço, eu não estou vendendo um produto material, tá? Então, essa é a diferença, né, entre o comércio e o prestador de serviço. Mas ambos fazem parte desse terceiro setor da economia, tá? Então a gente fecha, né, a nossa aula 5. Vimos na aula anterior o primeiro setor da economia, não confunda, não esqueçam, tá? Agricultura, pecuária, extrativismo, pesca, tá? Segundo setor, indústria. Há os diferentes tipos da indústria, não esqueçam, tá? Indústria de base, bens de capital e bens de consumo. E o terceiro setor da economia, que é o comércio e a prestação de serviços. Na próxima aula a gente fecha a nossa matéria do ano, falando sobre as diferenças do espaço rural e do espaço urbano, tá, pessoal? Não deixem de fazer os exercícios e de acompanhar as aulas. Um grande abraço para vocês.